Olá, boa tarde. E aí, como vocês estão? Oi, oi, oi. Deixa eu colocar aqui no slide. Bom, página 351. Página 351, regra de 3 composta. A gente parou nesse primeiro item 1 aí. Alguém conseguiu desenvolver? Chegar em alguma resposta? Eu fiz isso no plural. Bom, ninguém conseguiu fazer esse primeiro item? A gente parou nele, teve um intervalinho para vocês tentarem terminar. Bom, vamos fazer juntos então. Considere o seguinte problema. 12 operários trabalham durante 40 dias para construir uma casa de madeira. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, seriam necessários para construir essa casa em 32 dias? Ou seja, eles querem colocar um número de operários suficiente para que, em vez da casa ficar pronta em 40 dias, ela fique pronta em 32 dias. Certo? Ai, telinha amarela. Então, tudo bem. Deixa eu tirar essa telinha amarela. Então, é o número aí de operários para que fique o menor tempo possível de obra, tá? É uma regra de 3, mas tem um detalhezinho aí. Deixa eu compartilhar de novo, espero que a telinha amarela não apareça. Bom, primeira situação. A gente tem 12 operários para 40 dias. A segunda situação é qual vai ser o número de operários para que seja feita em 32 dias. Bom, 12 operários faz em 40 dias. Quantos operários fazem em 32 dias? Certo? E aí eu pergunto para vocês, são grandezas proporcionais diretamente ou inversamente? Quem são as grandezas? Número de operários e número de dias. São as grandezas que nós estamos trabalhando. O número de operários e o número de dias são grandezas o quê? Isso.
quanto mais pessoas eu tiver trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, menos tempo a obra vai levar. Então, menos dias. Quanto mais operários, menos dias. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui e a outra aumenta, quando uma aumenta e a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. Agora, se uma cresce, a outra cresce, ou se uma diminui e a outra diminui, aí são diretamente proporcionais. Aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, em vez de fazer multiplicando aqui em cruz, eu fiz a multiplicação paralela. Tá? Então, vai ficar 32 vezes x é igual a 12 vezes 40. Ou o que nos outros exercícios vocês vão ver que eu fiz e que vocês provavelmente também devem ter feito, é montar uma proporção aqui, onde aqui seja uma razão igual a esta razão, só que inversa. O 32 em cima e o 40 embaixo. Se vocês montarem isso, aí sim vocês podem fazer multiplicação cruzada. Mas se vocês não montarem essa razão aí, é uma razão igual a outra, então vocês podem fazer a multiplicação direta aqui, em vez de ser cruzada, tá? Isso é só para quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Tá? Então, ficou 32 vezes x e 12 vezes 40. Não teve multiplicação cruzada, porque é inversamente proporcional. Então, 32x igual a 12 vezes 40. 12 vezes 40, 480. O 32 está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. 480 dividido por 32, 15. Então, é necessário 15 operários. Tudo bem? Belezura? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Bom, professora, nós já aprendemos a resolver problemas que envolvem duas grandezas cujos valores não são constantes. Isso mesmo, problemas dessa natureza são denominados problemas de regra 3 simples. Já aprendemos esse tipo de problema no 7º ano. Agora, nessas aulas, aprenderemos um novo tipo de regra de 3. No 8º ano vocês também viram no passado. Que é o que eu comentei para vocês. Esse exemplo que a gente fez agora no item 1, tinham apenas duas grandezas, o número de operários e o número de dias. E quando a gente tem mais de duas? Quando a gente tem 3 grandezas? O que a gente faz quando a gente tem 3 grandezas? Essa é a regra de 3 aqui composta. E vocês vão aprender a desenvolver. A Vitória falou, chora? Vocês vão aprender a desenvolver. É bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Agora, considere a seguinte situação. Essa telinha amarela aqui na frente. Bom, mas não está em cima da conta por enquanto. Mas vai estar no próximo slide. Peraí. Meu Deus do céu. Só acontece isso comigo, né? Alguém sabe como isso pode não acontecer? Por que essa telinha aparece? Sempre que chega alguma notificação do Zoom, tipo, tal pessoa está na sala de espera, a telinha amarela fica.
Ai, Jesus. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, seriam contratados 120 operários. Oi! A Maria. Tá? A gente tem, 3 grandezas já. Dias, horas diárias e número de operários. 3 grandezas. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias, de 10 horas diárias de trabalho. Quantos operários devem ser contratados para atender a essa nova demanda? A Ana, obrigada, Ana. Ai. Tá? Todo mundo entendeu que tem 3 grandezas: número de dias, horas trabalhadas e número de operários. Que país é esse que a obra dura só isso? Pois é. Bom, situação conhecida. A gente sabe que em 75 dias, trabalhando 8 horas por dia, é preciso 120 operários. A situação desconhecida. A gente tem que fazer a obra em 40 dias, eles têm que fazer a obra em 40 dias, trabalhando 10 horas por dia, e eles querem descobrir qual é o número de operários necessário. Bom, como é que a gente faz uma regra de 3 aqui? Quando só tem 4 números, a gente sabe, né? A gente já aprendeu. E quando tem aí 6 números? 3 grandezas. Bom, primeira coisa que vou perguntar para vocês. B. Quais das grandezas são constantes e quais delas variam? A gente pega dos... É uma das estratégias, mas antes de fazer isso, tem que fazer outra coisa. Mas tá no meio do caminho isso sim. A Mari falou assim, a gente pega, em vez de pegar as 3 grandezas, a gente só pega 2. E a gente vai fazer isso. Mas para poder fazer isso, eu tenho um passinho antes. Bom, das 3 grandezas, quais são constantes e quais são variáveis? Lá entre número de dias, horas diárias de trabalho e número de operários. Alguma fica constante? São todas... Me perdi, socorro. Ó, tem 3 grandezas. Número de dias... Cadê minha mouse? Número de dias, horas diárias e número de operários. Entre a primeira situação e a segunda, qual que não muda e qual que é constante? Bom, pelo que a gente está vendo, todas vão mudar, né? Aqui de 75 dias foi para 40, mudou, variou. De 8 horas diárias foi para 10 horas, variou. E de 120 operários vai para algum número que a gente ainda não sabe, a gente vai calcular, mas vai variar. Não é todo, a gente vai ter que descobrir esse valor. E o B está perguntando quais são as grandezas constantes e quais delas variam. No caso, todas variam, todas mudaram. Tudo bem? Eu falei que não muda, é qual que muda? Perdão. Qual que muda e qual que é constante? Tá? Muito bem. Agora vamos entender como é que a gente vai resolver essa regra de 3 composta. Para resolver esse problema, que envolve mais de 2 grandezas que variam,
Vamos analisá-lo por partes. Inicialmente, inserimos mais uma coluna que denominaremos de situação intermediária. Então, nessa nossa tabelinha, tem a situação que é conhecida e a situação que é desconhecida, que é a nova situação, aquela que a gente vai adaptar e descobrir qual é o número de operários. Para esse caso, a gente vai colocar uma coluna no meio que nós vamos chamar de situação intermediária, entre a já conhecida e entre a nova, que é a que a gente está chamando de desconhecida. Tá? Nós vamos acrescentar aqui uma coluna aqui no meio. Nessa situação intermediária, escolhemos uma das grandezas para torná-la constante. No caso, número de dias. Então, ó, ela estaria em branco, não estaria em branco, que a gente acabou de colocar? Olha só o que foi feito. Esse 75 veio puxado para esse. A gente escolheu uma das grandezas para se tornar constante. Tudo bem? Por enquanto? Sim. Aí, peraí. Desse modo, vamos inicialmente trabalhar relacionando as grandezas horas diárias de trabalho e número de operários. Esse 10 a gente também deixa constante. Então, a gente copia um desse lado aqui e um deste lado aqui. E o terceiro a gente vai chamar de Y. Então, copiamos. Deixa eu até fazer. Copiamos um deste lado. Aqui. E o terceiro a gente não copia de nenhum. A gente deixa como incógnita. Beleza? Tá, então vou apagar para o próximo slide. Aí, a gente faz aquilo que a Larissa tinha mandado. A gente vai escolher duas grandezas para se trabalhar. Quais são elas? Aquelas duas grandezas que vão envolver a incógnita Y. Então, a gente vai primeiro descobrir essa incógnita que está nessa situação intermediária para depois descobrir o X. Tá? Um detalhe importante. A gente pode escolher qualquer duas grandezas, tanto que uma seja o Y? Não. A gente tem que escolher uma grandeza envolvendo o Y, logicamente, porque é a incógnita que a gente quer descobrir. E a outra grandeza tem que ser uma que varia. Como a gente está copiando aqui o 75 e 75, nós não poderíamos escolher essa grandeza com essa. Por quê? Porque aqui é 75 e aqui também. Então, a gente tem que escolher duas grandezas, uma sendo o Y incluso, porque é a incógnita que a gente vai ter que descobrir primeiro, e a outra em que há uma variação, porque se não for variar, como é que a gente vai fazer a regrinha de 3? Tem que ter um valor diferente. Tá? Analise se as grandezas em destaque no quadro 3 são direta ou inversamente proporcionais e calcule o valor de Y. Em seguida, substitua Y
A gente vai substituir o valor do y nos dois quadros pelo número encontrado. Tudo bem até então? Colocamos uma situação intermediária, copiamos do lado esquerdo um, copiamos do lado direito o outro. No caso aqui é meu direito, mas vocês estão me vendo reversamente, né? Mas copiamos um do lado esquerdo, um do lado direito, e o outro a gente deixa como incógnita. Nós temos que descobrir primeiro a incógnita da situação intermediária, para depois descobrir a nossa incógnita oficial, que é o x, na situação desconhecida. Tudo bem? Então, vamos descobrir aí. Aqui, na hora que a gente escolhe duas grandezas, fica fácil a gente fazer regra de 3, porque a gente conhece a nossa regra de 3 querida e amada usando duas grandezas. Então, a partir do momento que a gente define duas grandezas, a gente faz a regra de 3 normal, que a gente já conhece, tá? Só se atentando para ver se não é diretamente ou inversamente, mas isso vocês também já sabem. Então, vamos ver. 8 horas por dia trabalhando, a gente precisa de 120 operários. Se a gente começar a trabalhar com 10 horas por dia trabalhando, quantos operários nós vamos precisar? Primeira pergunta. São grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Quanto mais tempo trabalhando por dia, vai precisar de mais operários? Tem certeza? Inversamente, porque horas, quanto mais horas eles forem trabalhar, menos pessoas vão precisar. Agora, se eles forem fazer em poucas horas, eles vão precisar de muitos operários. Entenderam que enquanto um diminui, o outro aumenta? Tá? Então, se um aumenta e o outro diminui, são inversamente. Então, aqui eu montei a razãozinha. Ó, fiz 8 por 10. Ah, eu coloquei ao contrário, tô de parabéns. Montei totalmente errado. Espera aí. Vou fazer junto com vocês. Quando a gente monta a razão e é inversamente proporcional, a gente tem que fazer ao contrário. Deixa eu ver quanto que é 8 vezes 120. Agora tá certo. Bom, perdão, montei. Ó, quando é inversamente, eu monto essa razão bonitinha, mas essa outra razão eu monto ao contrário. Tá? Isso é só para quando é inversamente. E aí a gente faz a multiplicação. Tá tudo verde? Por que será que ficou verde? Não está mais verde? Ah, tá. Então, agora foi. Então, quando for inversamente, a gente monta essa razão ao contrário.
Aí a gente faz 10 vezes y igual a 8 vezes 120. Repararam que, mesmo sendo inversamente, eu fiz a multiplicação cruzada, mas eu só fiz cruzada porque eu inverti aqui essa segunda razão. Se eu não tivesse invertido, eu não faria multiplicação cruzada, tá? Eu sei que vocês já aprenderam isso, mas regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, a gente não faz tanto. Então, talvez vocês se confundam um pouco ainda. Mas se atentem a isso quando for inversamente, ok? Se vocês trocarem de lugar, vocês fazem multiplicação cruzada. Se vocês não trocarem de lugar, vocês fazem multiplicação direta. Tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, 10 vezes y é igual a 8 vezes 120. Fiz a multiplicação cruzada porque eu troquei de lugar aqui. Bom, 8 vezes 120, 960. Esse 10 está multiplicando, vai vir dividindo. 960 dividido por 10, a gente tem 96. Então, nós já sabemos que o y vale 96. Tudo bem, gente? Tá. Agora que nós sabemos quem é o y, ó, lembra que eu falei para vocês que vocês podiam copiar o 10? Ele só é mencionado agora no entender, que pode copiar o 10. Mas vocês já podem fazer isso lá no começo. Na hora que vocês montarem a coluna do meio, vocês já puxam um do lado e um do outro, tá? Só que no entender que ele está mencionando que a gente vai puxar um do lado, mas vocês já podem deixar feito no começo do exercício. Então, muito bem, nós já sabemos quanto que vale o y. O y vale 96. Olha aqui, ó, substituir ele. Agora, nós vamos definir o x. Precisamos escolher duas grandezas, tá? Entre a situação intermediária e a situação desconhecida, em que contenha uma delas, seja a que contém o x, né? No caso, o número de operários, e a outra em que os valores variam. Então, no caso, a gente vai escolher essas aqui, ó. Essa grandeza com essa aqui. Não podemos escolher a que o número se repete. E aí, a gente faz a regrinha de 3 normalmente, como a gente aprendeu. Ah, eu tinha feito bonitinho, olha só. Pronto. Ó, fiz bonitinho aqui. Vamos pegar essa. Não pode sumir com a intermediária, já que a gente já sabe quem é o... Não, você sempre vai trabalhar primeiro com a primeira situação e a intermediária e depois com a situação desconhecida e a intermediária. A intermediária sempre tem que estar fazendo parte. Porque o y sempre vai estar do ladinho do x. Então, você precisa usar ele. Senão não vai dar certo. Então, bom, em 75 dias, a gente precisa de 96 operários. Imagina. Em 40 dias, a gente precisa de quantos operários? Bom, precisamos definir se é diretamente ou inversamente proporcional. O que vocês acham?
quanto mais operários, em menos tempo vai ser feito. Então, é inversamente, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, eu vou montar aqui a minha equação. Aqui eu deixei certinho, mas esse aqui eu inverti. Por que eu inverti? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Se eu não tivesse invertido, o que eu faria? Multiplicação direta. Igual ao outro caso. Então, ó, 40 vezes x igual a 75 vezes 96. Fiz a multiplicação cruzada porque eu inverti. Quanto que é 75 vezes 96? 7.200. Agora eu vou tirar esse 40 daí e vou levar para o outro lado, dividindo. 7.200 dividido por 40, 180 operários. Descobrimos o nosso valor de x. Para essa obra acontecer em 40 dias, trabalhando 10 horas por dia, precisa de 180 operários. Belezinha? O item E e o item F são situações novas que vocês vão ter que fazer, mas vocês vão fazer no caderno, porque eles nem deixaram espaço na apostila, tá? Deixa eu ler aqui na minha apostila, porque tá essa telinha na frente. Suponha que no quadro 2, a escolha para grandeza constante tivesse sido horas diárias de trabalho, e não número de dias. Refaça o problema com essa escolha em seu caderno e verifique se você também obtém a mesma solução. Então, tá vendo que aqui, no comecinho, no quadro 2... No quadro 2, ele escolheu puxar o 75 do lado esquerdo e o 10 do lado direito. Ele está pedindo para a gente fazer esse mesmo problema, só que puxar o 10... o 40 e o 8. Puxar esse aqui do lado direito, então aqui ficaria 40, ó, o 40 ficou bonito. E esse do lado esquerdo. Aqui continuaria y. Então, refaçam com essa situação, tá? Em vez de puxar o 75, puxou o 40. Em vez de puxar o 10, puxou o 8. Tem que ser um de cada lado. Vocês vão ver que o y de vocês provavelmente vai ser outro valor. E tudo bem, gente, o y é uma nova situação, uma situação intermediária. O que precisa ser igual é o x, porque essa é a nossa super incógnita real oficial. É ela que importa. O y é um caminho. Tá? Então, é isso que é para vocês fazerem no caderno, no item E, e vamos ver se vocês chegam no x igual a 180. E aí, tem outro item, peraí que eu vou chegar lá. Vai estar com poeira, acho que não. Item F. Nos itens anteriores, na situação intermediária, o número de operários era a grandeza desconhecida. No entanto, a grandeza desconhecida na situação intermediária poderia ter sido o número de dias ou horas diárias de trabalho. Tá? Então, lá na situação intermediária, a gente colocou o número de operários como o y, que era o desconhecido. No entanto, a grandeza desconhecida na situação intermediária poderia ter sido ou o número de dias ou o número de horas diárias, que são as duas grandezas que estão em cima, tá? Então, vocês vão refazer de novo, além do item E,
no F vocês vão refazer de novo no caderno, considerando o Y em cima de um ou no outro. Então, essa situação aqui, deixa eu representar para vocês de novo. Hoje eu estou passeando com os slides. Por exemplo, não deixa o Y do lado do X, deixa o Y aqui, ó. Aí você pode puxar o 40 em vez de 75, aí vocês decidem. Peraí, deixa eu apagar que tá todo bagunçado. Tá? E aí vocês vão fazer nas duas situações. Ah, eu fechei a página. Considerando as duas possibilidades. Ou colocando no número de dias, o Y aqui, ou na hora diária de trabalho. Refaçam, gente. Não vão fingir que vão fazer e não vão fazer, hein? Então, vocês vão fazer esse exercício 3 vezes de novo no caderno de vocês. No item e 2 vezes no F, porque o F tem 2 possibilidades. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem deixar numa folha e depois anexar na apostila. Vocês que sabem. Belezinha? O interessante é o seguinte, vocês prestarem atenção que quando vocês forem colocar o Y em outro lugar, vocês não podem puxar o X, tá? Por exemplo, se vocês colocarem o Y aqui, vocês não vão puxar o X para cá, vocês vão puxar o 120. E aí, como você já puxou um do lado esquerdo, você puxa esse do lado direito. Então, só se atentem a isso. E não esqueçam que é um de cada lado. Puxa um do lado direito e um do lado esquerdo. Não vão me puxar os dois do mesmo lado que vai dar errado. Tá bom? Então, refaçam esse exercício aí mais 3 vezes. É rapidinho. Parece que é longo, mas não é. Porque na apostila tem o item, tem o desenho do quadro enorme, nananã. Aí parece que é longo, mas não é. Rapidinho. Eu queria que vocês fizessem antes, porque eu já coloquei a resposta do que vai acontecer. Mas eu vou concluir para vocês. Mas, mesmo eu colocando a resposta, eu quero que vocês refaçam, por favor. Dos 3 jeitos que vocês forem fazer, todos vão chegar na mesma solução. Todos vão chegar a x igual a 180. E se não chegar, presta atenção que você fez alguma coisa errada. Aí qualquer coisa vocês podem me falar na próxima aula. Mas sim, todos vão chegar na mesma solução. Tudo bem? Mas não deixem de fazer. Ok? E aqui é bem tranquilo, que é a questão da proporcionalidade entre 2 grandezas. Tem 3 opções aqui. E a gente tem que falar se é diretamente ou inversamente. Bom, número de dias com horas de trabalho. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Número de dias. Quanto mais horas eu trabalho, menos dia eu vou precisar trabalhar para fazer o mesmo, né? A mesma obra. Então, inversamente. Aí tem menos de 1 minuto. Deixa eu tirar a print aqui. Respondam essas 2 últimas linhas, tá? É só para vocês analisarem se é inversamente ou se é diretamente. Depois tem os exercícios, vocês podem começar a fazer. Na verdade, façam o item I e o item F, comecem a fazer aí no intervalinho. Não vai dar tempo, provavelmente, de fazer os 3 continhas, né? Porque no item F são 2, mas tudo bem. Vão começando aí no caderno de vocês e a gente volta daqui a pouco com física. Então, até mais. Até daqui a pouquinho.